Fala pessoal, essa é a regravação da aula ao vivo de iniciação ao levantamento olímpico, que teve alguns comprometimentos por conta da transmissão, teve alguns delays, então eu resolvi gravar a aula novamente para deixar a aula ali no canal do YouTube, para disponibilizar essa aula para vocês. E na aula eu vou mostrar um pouco do processo do que é o levantamento olímpico, como você entender a modalidade e também um pouco de como você utilizar os movimentos auxiliares, os movimentos derivados do levantamento olímpico na sua prática do dia a dia. Quais movimentos, vou citar alguns movimentos também. E uma estratégia de ensino e aprendizagem do LPO. Uma das estratégias de ensino e aprendizagem. Primeiramente, para a gente entender aí o que é o levantamento olímpico, a gente precisa entender que é uma modalidade olímpica, né? Por isso o nome levantamento de peso olímpico, mas o esporte em si é o levantamento de peso. O olímpico vem porque é uma modalidade olímpica. É uma modalidade que consiste na realização de dois movimentos. Movimento número 1 é o arranco, movimento número 2 é o arremesso. E em competição, o atleta que somar a maior carga nos dois movimentos vence a competição. Basicamente é isso. E no movimento do arranco, o atleta deve sacar a barra do solo e levar essa barra até acima da cabeça em apenas um movimento direto do solo, fazendo uma tripla extensão e levando a barra até acima da cabeça em um movimento. Repare que a barra ela passa bem próximo da linha do corpo. A barra não pode ir para frente e nem muito para trás, não pode afastar do centro de gravidade para fazer com que, se a barra ir para frente ou ir para trás, fica muito mais difícil do atleta conseguir estabilizar essa barra acima da cabeça. Esse é o movimento do arranco. Aí o passo a passo do movimento do arranco, a posição inicial, que é essa daqui, na qual o atleta está com a barra no solo ainda, ele sela a coluna, mantém a coluna em posição neutra. Alguns raros atletas têm uma postura um pouco até cifótica, mas em geral deve-se realizar o movimento com a coluna neutra, tentando manter o quadril um pouco mais alto do que a altura dos joelhos, a barra na linha do meio do pé e os ombros ligeiramente à frente da barra para iniciar o movimento. A primeira puxada, que é o momento em que o atleta tira a barra do solo e leva até a altura da patela aproximadamente. Temos a fase de transição, que é a transição da barra. A barra está subindo de forma linear. A barra tem que sair, o joelho tem que sair da frente da barra praticamente, é um movimento bem refinado. E quando a barra passa, o atleta retorna o joelho para baixo da barra, um movimento bem técnico, bem difícil de ser realizado. Temos a segunda puxada, que é o momento mais importante de maior produção de potência pelo atleta. É a fase em que ele tem que impor a maior potência para realizar o movimento, que é a fase com que a barra passa o joelho e ele faz uma aceleração máxima para fazer com que a barra suba acima da cabeça. Deixa eu tirar aqui para facilitar a visualização de vocês. O deslize, que é o momento que a barra está praticamente no ar, o atleta sim, está fazendo uma força com membros superiores, mas a barra praticamente está parada no ar para o atleta conseguir entrar embaixo da barra. Você vê que o atleta tem a intenção de fazer com que a barra suba o mais alto possível. E em geral, ele não consegue fazer com que a barra suba muito. E ele tem que entrar embaixo da barra num agachamento bem profundo. Por isso que a barra tem que estar bem no centro de gravidade.
para ele conseguir estabilizar essa barra muito bem. Porque se ela estiver um pouco para frente ou um pouco para trás, ele já não consegue segurar, já não consegue estabilizar essa barra. Que esse é o momento da fixação. A segunda parte é a fase final desse movimento. Quando o atleta levanta com a barra, com os braços estendidos acima da cabeça, o árbitro apita e aí sim ele valida o movimento. E o segundo movimento é o clean and jerk. Em português é o arremesso. Temos aqui um movimento de tripla extensão. A barra encaixa nos ombros. O atleta agacha e faz uma nova tripla extensão para finalizar com a barra na linha dos ombros, bem também no centro de gravidade. Em resumo, esse movimento o atleta tem que tirar a barra e levar acima da cabeça em 2 movimentos. Tempo 1, que é do solo até os ombros, e o tempo 2, que é dos ombros até acima da cabeça. Aqui temos o passo a passo, também posição inicial, mantendo a coluna em posição neutra, os joelhos apontando para fora, a pegada é um pouco mais fechada do que no arranco, o quadril também um pouco mais alto do que a altura dos joelhos e a barra também na altura, na linha do meio do pé. Temos a primeira puxada aqui, que é o movimento em que ela saca a barra do solo e leva até a altura dos joelhos aproximadamente. A fase de transição, que é praticamente igual ao do snatch, que é o momento em que ela deve tirar o joelho e retornar. Temos a segunda puxada, que é a fase em que ela deve fazer uma tripla extensão, uma aceleração máxima para fazer com que a barra suba o mais alto possível e ela consiga entrar embaixo da barra. O momento de deslize, que é onde a barra está praticamente flutuando ainda, que é mais ou menos aqui. E a fixação, que é o momento que ela encaixa para estabilizar a barra. E aí vamos para o segundo tempo, que é uma continuação desse movimento, que é o jerk. Aqui a gente falou do clean, que é o primeiro tempo, e o segundo tempo, que é o jerk. Temos a posição inicial, que é o momento em que o atleta está com a barra nos ombros, ainda parada em posição em pé. O saque, que ela agacha para fazer uma tripla extensão e fazer também com que a barra suba o mais alto possível com a força e a potência de membros inferiores. E a recuperação, que é o momento em que ela está retornando, já preparando para a posição em pé. Assim que o árbitro apitar, ele valida o movimento. Temos alguns acessórios que a gente utiliza também no levantamento de peso, que é o cinturão, utilizado para aumentar a pressão intraabdominal, também utilizado para evitar flexo-extensão da coluna lombar na realização do movimento, pois são movimentos realizados com altas cargas, altíssimas cargas. Então muitas vezes está chegando próximo ali de um RM no programa durante a fase de treinamento, e em competição chega até muito mais. Em termos gerais, os atletas costumam utilizar o cinto mais para o segundo movimento, que é o clean and jerk. O snatch, muitos atletas não utilizam. Por quê? Porque dizem que ele trava um pouco o movimento. No snatch, é um movimento mais rápido onde você necessita de uma demanda neural maior, um movimento mais acelerado. No clean and jerk é um movimento que você utiliza mais carga, portanto, você está utilizando mais a força para a realização do movimento, em comparação com o snatch. Tá? O snatch é um movimento que você usa menos carga e uma altíssima velocidade. No clean and jerk é um movimento que você usa com mais carga, porém também a intenção da velocidade é de realizar o movimento com a maior velocidade possível.
mas em geral os atletas usam mais o cinto para o clean and jerk. Alguns atletas usam o cinto também para o snatch, mas em termos gerais, mais para o clean and jerk. Temos aqui o strap, que é utilizado principalmente para os exercícios de puxada, que muitas vezes são realizados a 110% do RM do clean e do snatch. 110, 120%. Temos a sapatilha, né, do LPO, que ela em geral é mais alta na parte traseira, permitindo uma maior dorsiflexão do tornozelo na hora de ele receber a barra embaixo, porque já vimos que os atletas necessitam de grandíssimas amplitudes de movimento para receber a barra embaixo, já que com cargas altas eles não conseguem realizar fazer com que a barra suba o alto o suficiente para eles pegarem praticamente em pé. Então, eles necessitam de grandes amplitudes de movimento, grandes amplitudes de agachamento, por isso esse calçado um pouco mais alto facilita nesse recebimento da barra já um pouco mais embaixo. O solado é bem rígido, permitindo assim uma grande estabilidade. Então, quanto mais rígido o solado, melhor. Para o treinamento de força em geral, porque você necessita de uma estabilidade. Você não pode ter instabilidade, porque você está trabalhando com altas cargas e muitos atletas eles saltam para cair com os dois pés no solo. E isso, com uma instabilidade, pode ser prejudicado esse movimento e talvez até causar alguma lesão. A gente precisa retornar também e entender alguns conceitos básicos. Começamos aqui no conceito de força máxima, que é a capacidade de você levantar a maior carga possível naquele movimento. Então, a força máxima específica para o agachamento é a sua maior carga que você consegue levantar nesse movimento. Isso é o conceito de força máxima. E o conceito de força máxima a gente vê que é totalmente fatores, obviamente que temos fatores hipertróficos também, mas o fator neural na relação com força máxima é altíssimo. Capacidade de sincronização de unidades motoras, a capacidade de frequência de disparos de potencial de ação para ativar toda aquela cadeia de musculatura para realizar o movimento, é uma demanda muito neural. Taxa de desenvolvimento de força, que é a sua capacidade de produção de força de forma rápida. O quão rápido você produz aquela força com aquelas cargas determinadas. Ou mesmo apenas a carga do corpo, peso do corpo, a intensidade. Vemos aqui um gráfico que mostra o tempo de contração, o tempo da realização da força e o nível de força, que é o nível da carga, a intensidade. Então a gente vê aqui que atletas treinados em potência conseguem produzir força alta em curtos períodos de tempo, em menos de 200 milissegundos. Eles conseguem ter uma alta produção de força. Atletas treinados em força têm uma capacidade também de produção de força um pouco mais rápida, com cargas altas também, do que o sedentário, mas ele tem uma maior capacidade de produzir força em um tempo maior, desculpa. Então, o atleta treinado em potência realiza a força, altas forças, em um tempo menor, um tempo mais reduzido. Atletas treinados em força e não treinados em potência realizam movimentos com altas cargas, só que num tempo de duração maior. Ou seja, aí já vemos uma das vantagens de se treinar potência. Ah, mas eu gosto de treinar força. Também dá para treinar força e potência com os exercícios básicos. Mas a gente vai ver que as estratégias com levantamento de peso, exercícios derivados do levantamento de peso são ótimas estratégias para o trabalho de potência. Quando a gente imagina levantamento de peso,
vem essa imagem na nossa cabeça, né? Que é a imagem do atleta se lesionando. Quando falamos para alguém que praticamos a modalidade de levantamento olímpico, a pessoa já tem aquele conceito pré-estabelecido na cabeça dela, aquele preconceito de que é uma modalidade que lesiona. Por quê? Porque as lesões no levantamento olímpico são muito impactantes. Realmente, as lesões, quando ocorrem no levantamento olímpico, são impactantes. Porém, a quantidade de lesão que ocorre na modalidade, ela não é alta. Temos aqui no estudo do Hamill, de 1994, a gente vai ver a incidência de lesão por hora de atividade de cada modalidade. Então vemos aqui, ó, do futebol para crianças, 6,2 lesões a cada 100 horas de atividade. Temos o rugby, basquetebol na frente, cross country, squash, futebol americano, powerlifting, vôlei. E lá embaixo temos o levantamento olímpico. O levantamento de peso olímpico, assim como o powerlifting também, mas são modalidades distintas, modalidades diferentes. Também gosto do powerlifting como base do programa de treinamento. É muito utilizado, fundamental também, mas estamos analisando aqui esse estudo. Então ele mostrou o índice de lesão a cada 100 horas de atividade. Então mostrou que o levantamento de peso olímpico está lá embaixo, não causa tanta lesão assim. O grande problema é que as lesões que ocorrem são impactantes. Realmente, porque muitos desses atletas, quando sofrem uma lesão, eles estão trabalhando com cargas extremas, com cargas altíssimas, próximos do seu limite. E o seu programa de treinamento já vem também chegando próximo do seu limite. Assim como nos outros esportes. Assim como no futebol, assim como no atletismo, os atletas buscam sempre o auge no rendimento. Então fica difícil controlar 100% o programa de treinamento. Principalmente também porque muitos dos outros esportes o atleta não está esperando a porrada, né? Então fica bem mais difícil você controlar a intensidade da lesão. Mas aqui no levantamento de peso, quando eu estou falando em transferir a modalidade para as suas tarefas diárias esportivas, esse número provavelmente, se for bem controlado o programa de treinamento, esse número vai cair muito, muito, muito. E um dos benefícios do treinamento de potência com levantamento de peso é que você consegue justamente melhorar a taxa de desenvolvimento de força com altas velocidades de contração nos movimentos. Você trabalha com cargas mais reduzidas em relação aos levantamentos básicos, porém você trabalha esses movimentos de forma rápida, com altíssimas velocidades de contração, tendo assim uma melhora na taxa de desenvolvimento de força, uma melhora na contração rápida dessa musculatura, diminuição do tempo de latência em que o sistema nervoso envia o comando para o grupamento muscular de ativar. Então, um dos benefícios do levantamento de peso é esse. Pensando assim, nós vemos uma grande transferência para as modalidades esportivas, pois você também necessita de altíssimas contrações rápidas e fortes, potentes, num curto período de tempo. Então, esse já é uma das vantagens aí que o levantamento de peso leva em questão a preparação no trabalho de potência, trabalho de força e potência. Os exercícios são realizados em cadeia cinética fechada, que é que em geral acontece aí nas modalidades esportivas. E em geral são utilizados fora de máquinas, pois você não tem a máquina ali para te guiar para realizar o movimento. Não vou entrar muito nessa discussão nessa aula, mas resumidamente, os exercícios em cadeia cinética fechada você tem uma
contração conjunta de agonistas, sinergistas, que eu vou mostrar aqui nessa imagem, e um funcionamento ótimo, desde que bem realizado, da região central do corpo, da musculatura do core principalmente, glúteo, os paravertebrais, isso fazendo com que os membros trabalhem de forma mais eficiente. Se eu tenho uma boa estabilização central, os meus membros, você vê que estão todos conectados à região central. Os meus membros trabalham de forma muito mais eficiente. Então, os exercícios realizados no levantamento de peso priorizam esse trabalho. Se ativar essa região central, para aí sim conseguir transferir as forças para os membros superiores e inferiores, de forma rápida, de forma veloz. Obviamente que esse programa de treinamento você deve controlar ele muito bem e individualizar para você saber as necessidades de cada aluno, de cada cliente e como você vai aplicar cada exercício, quando você vai aplicar cada exercício, cada movimento. Não é tão simples assim, é um pouco mais complexo do que parece. Não é só pegar a barra, começar com bastão, cabo de vassoura e arremessar a barra acima da cabeça. Tem todo um processo pedagógico para você ensinar as pessoas a praticarem o levantamento de peso, e mesmo assim nem todas as pessoas vão conseguir chegar à prática do levantamento de peso completo, do arranque e arremesso. Mas se você conseguir ensinar a base desse movimento, você já vai conseguir transferir isso muito para as atividades diárias dessa pessoa. Aqui a gente volta a falar aqui de transferência para outras modalidades. Esse estudo avaliou, Rory e colaboradores, estudo de 2008, avaliou atletas de rugby australiano. Segundo o estudo, o rugby australiano é um esporte parecido com o rugby convencional, mas tem algumas diferenças que eu não me atentei a me aprofundar no estudo. Mas fato é que o estudo ele avaliou os atletas em alturas de salto e velocidade de sprint e verificou que os atletas que tinham o melhor 1RM do Power Clean, do levantamento de peso, obtinham melhores resultados no sprint e no salto vertical. Provavelmente pela capacidade da tripla extensão, de uma extensão forte, da capacidade de aplicação de força no solo para conseguir realizar essas duas tarefas. Então vemos aqui já uma alta transferência dessa modalidade para o esporte em si, onde vemos que tem o sprint e tem o componente salto. Dificilmente o esporte que você não vai ter esses componentes. Aqui temos um atleta que é o Asafa Powell, praticando a modalidade do levantamento de peso. Realizando ali um clean, uma tripla extensão. A gente vê que a importância do levantamento de peso está 100% relacionada à tripla extensão. A capacidade de você estender as três articulações principais, né? Tripla extensão quer dizer que é a extensão completa de tornozelo, joelho e quadril. Obviamente que no contexto geral ali o movimento de tornozelo é a flexão plantar, mas a nomenclatura utilizada para essa tarefa, que é a extensão total dos membros inferiores, é chamada de tripla extensão. E aí que vem a transferência para as outras modalidades. É a transferência do quesito tripla extensão, a capacidade de você aplicar força no solo de forma rápida, forte e veloz, com uma aceleração máxima.
Ah, mas ele está realizando o agachamento curto aqui. É específico para o esporte dele. No esporte dele ele não realiza o movimento completo. Talvez na preparação de base ali ele tenha tido, o treinador dele tenha pedido para ele realizar o movimento completo. Aí, ó, aí já é o movimento completo, com agachamento na frente. Bem bacana esse vídeo. E os exercícios de força utilizados como preparação de base para o levantamento de peso, temos agachamento, tanto frente quanto costas, exercício clássico, não pode ser tirado jamais do programa de treinamento, pensando em transferência para o levantamento de peso. Levantamento terra do bloco, em geral os treinadores prescrevem mais o levantamento terra do bloco, não prescrevem muito do solo. Do solo, apenas na preparação de base, quando está realizando a parte de aprendizado do levantamento de peso. Aí sim você utiliza o levantamento terra completo. Porque nos levantamentos de peso olímpico, você já utiliza muito, né, esse movimento, pegando a barra do solo, fazendo assim com que você realize praticamente diversos levantamentos terras, com cargas menores, obviamente, porque no clean jerk e no snatch, obviamente que são cargas menores do que nos levantamentos terras, mas é um movimento que já é muito realizado. Por isso, quando você já pratica o arranque e o arremesso, não se utiliza muito o levantamento terra completo. Agachamento de arranco, né, que é o overhead squat, é o agachamento com a barra acima da cabeça, com os braços estendidos. Movimento bem complexo, bem difícil de ser executado. Se você consegue ensinar esse movimento para o seu aluno, quer dizer que ele já tem uma ótima consciência corporal, um ótimo padrão motor, e você já consegue começar a incluir os levantamentos olímpicos. Stiff também é bastante utilizado. Bom dia, que é o Good Morning, muito conhecido como Good Morning. Extensão lombar no banco romano. Aqui não é um programa de treinamento de um dia, tá? É só os exercícios que são utilizados. Supino, em geral com a pegada um pouco mais fechada, né? Que é a pegada já do clean, não é aquele supino clássico. Força militar, que é o desenvolvimento com a barra tanto na frente quanto barra atrás, muito utilizado. E aqui a gente começa com o método de ensino do levantamento de peso, que é o método que eu utilizo aplicando nos meus alunos, que é um método aqui utilizado pelo João Coutinho e Edmilson Dantas. Vi esse método no curso dos dois, realizei o curso dos dois antes de começar a praticar como atleta lá no Palmeiras. Fiz o curso nos dois, utilizei a base desse programa de treinamento, desse método, e com algumas adaptações para os meus clientes consegui utilizar essa metodologia como base e com algumas adaptações entendendo o conceito, que é a principal ideia é entender o conceito para você conseguir aplicar isso adaptando a cada aluno, adaptando a cada cliente, adaptando a cada condição, para aí sim você conseguir ensinar de forma efetiva o levantamento de peso. O grande treinador é aquele que consegue adaptar melhor o método de treino para aquele seu cliente específico, pensando que cada cliente tem objetivos diferentes, cada um tem padrões motores diferentes, mas se você utilizar essa base aqui de forma eficiente, você consegue sim, pelo menos ensinar a base do levantamento de peso, que você já vai ter uma transferência para o treinamento para o desenvolvimento e ganhos de potência. Então, nessa metodologia, você ensina o agachamento de arranco, final de arranco da posição final da puxada, suspenso. Eu vou mostrar alguns vídeos lá na frente. Aqui é mais para ilustrar mesmo.
Aqui é o ensino inverso do arranco, que é o snatch, né? Vamos falar em inglês, que na literatura científica tem mais a nomenclatura em inglês. Primeiro tempo de arremesso. Agachamento frente, arremesso. Talvez muitos desses nomes sejam desconhecidos para vocês, mas eu vou mostrar os vídeos, alguns vídeos de movimentos lá na frente. Segundo tempo. E as puxadas. Puxada clássica, de arranque e arremesso, que é somente a realização da tripla extensão. E as puxadas altas, que é uma realização da tripla extensão de membros inferiores com uma elevação de cotovelos. Praticamente uma remada alta que é utilizada aí nas academias, porém com a utilização do trabalho de potência de membros inferiores. Aqui a realização do levantamento pelo Thiago Camilo. Se não me engano, foi atleta do Edmilson Dantas. Aqui para demonstrar mais alguns movimentos aí do levantamento olímpico, que é a retirada da barra já com uma altura um pouco mais alta aí do solo, mais aproximadamente da altura dos joelhos. Aqui também já com uma altura mais alta, um pouco maior. Aí o movimento do snatch. E aqui é uma variação de puxada, que é o clean pull, retirando a barra do solo, deixando a coluna alinhada, tripla extensão, tornozelo, joelho, quadril, uma aceleração máxima para você desenvolver a potência nessa fase desse movimento, que a intenção de velocidade é nesse ponto. Partiu do joelho, o atleta faz uma aceleração rápida. Vou mostrar de novo. Passou o joelho, você faz uma aceleração rápida e faz com que a barra suba numa maior velocidade possível. Esse é um movimento bem capaz de produzir potência, muito capaz de produzir potência. E um dos movimentos utilizados, overhead squat. Vou mostrar os vídeos. Você vê o posicionamento com a barra acima da cabeça. Detalhe. A barra tem que sempre estar no centro de gravidade. Passando, dividindo bem as sobrecargas entre joelho e quadril, para você conseguir estabilizar essa barra de forma bem eficaz. Power balance, o descida para arranco. Você tem uma semiflexão, uma tripla extensão. Você vê que essa primeira não foi muito boa. Agora essa última vai ser melhor. Tem uma tripla extensão, uma aceleração rápida e uma transição aí já com os joelhos semiflexionados. Quadril já elevado para trás. O arranco da posição final da puxada. Somente a tripla extensão para treinar essa transição da barra bem próxima do corpo, para fazer com que ela suba acima da cabeça, com os cotovelos altos. Hang Power Snatch. Detalhe, lembrei aqui agora. Tudo que tiver power é no qual você não recebe a barra embaixo, com agachamento profundo. Você recebe a barra praticamente em pé, semiflexionada, com o joelho semiflexionado, uma semiflexão. E o hang, todo exercício que tiver hang, que é posição suspensa, a barra não está apoiada em nada. Você está segurando a barra, pode ser feita da altura dos joelhos, ou do meio da coxa, ou até abaixo dos joelhos. Essa é a posição hang, ou suspensa. E a power position é a posição em pé. Vou mostrar aqui nesse vídeo para ficar mais fácil a visualização. Essa é a power position. Você recebe a barra
não agachando profundo. Você recebe a barra nesse ângulo de movimento. Opa, foi errado. Voltando aqui na posição suspensa, você está com a barra não chega a encostar em nada, ela praticamente está em suspensão. Ok? Então esse é o conceito da hang position, posição em suspensão. Aí aqui já partimos para o ensino do arremesso, do clean and jerk. Começamos com o agachamento frente, que é um exercício clássico, muito utilizado já no programa de treinamentos de força. Mas em geral, é difícil de ser visto, né, cara, nas academias em geral, esse movimento. O arremesso da posição final da puxada, que também é para você treinar essa transição da barra. Somente encolhimento, aceleração e um encaixe da barra nos ombros. O Hang Power Clean, que já cai nesse mesmo conceito, é o clean. Só para vocês entenderem o conceito, é o clean, o movimento do arremesso, né? Que é o clean. Power Position, que é na qual você não recebe a barra embaixo, você recebe a barra numa posição mais alta. E a Hang, que é na qual você não retira a barra do solo, nem de nenhum bloco, nem apoiada em nada. Você faz a posição em suspensão. Então, o movimento suspenso, movimento do clean, em posição final, que é a power position, que é posição em pé. Estamos falando desse movimento. Hang, power, clean, que é o movimento em si. Jerk press, movimento no qual você realiza uma tripla extensão, aceleração de membros inferiores e já arrasta o pé ligeiramente para fora, praticamente um salto aqui que você realiza, finaliza com a barra acima da cabeça. A tendência aqui é que você empurre a barra com aceleração de membros inferiores para a barra finalizar em cima na linha do ombro. Ah, mas meu aluno não consegue ter essa mobilidade de ombro. É para isso que a gente está tentando passar os conceitos básicos para aí sim você conseguir adaptar para cada pessoa a utilização do levantamento de peso. Sim, é difícil aplicar, não é tão simples assim. Mas algumas derivações de exercícios você consegue benefícios talvez até melhores do que a realização dos movimentos completos, sem a necessidade de você levar a barra até acima da cabeça. Jerk, que aqui já é o movimento em tesoura. Tripla extensão e a queda, estabilização. Aqui eu transferi um pouco o peso para a perna da frente, né? Transferindo o joelho para frente, isso não pode acontecer. Essa já foi melhor, estabilizou legal. Esse é o movimento de tesoura. Alguns atletas finalizam o segundo tempo do arremesso, o jerk já em competição, realizando esse movimento. Entretanto, buscando a barra lá embaixo. Tá? O detalhe aí é que eles recebem a barra lá embaixo, já num agachamento profundo, porque também com altíssimas cargas eles não conseguem levar a barra nessa altura, igual está aí nesse movimento. Hang Clean Pull, aqui já estamos falando das puxadas. Aqui são derivações importantes utilizadas no levantamento de peso, que são as puxadas e suas variações.
que é uma movimentação de quadril, aceleração rápida com a intenção do salto, intenção de aceleração, movimento mais rápido possível. Essa é a ideia desse movimento. Hand High Pull, que já são as puxadas, já com os cotovelos, elevando os cotovelos, jogando os cotovelos para cima. Tem também uma aceleração rápida de membros inferiores e um auxílio aqui de membros superiores para fazer com que a barra suba. E aqui, ó, só para a gente ter uma organização dessa introdução a essa aula, a gente tem que ensinar obrigatoriamente os exercícios básicos, os movimentos básicos. E começamos aqui com o agachamento costas. Temos também o agachamento frente. Então, para eu começar a ensinar o movimento completo do levantamento de peso, eu preciso dominar de forma muito bem aqui os levantamentos básicos, agachamento costas, o frente. Aí temos aqui a utilização da variação com a barra baixa, que é mais utilizada por powerlifters, onde você tem uma ação um pouco maior dos extensores do quadril e extensores da coluna para a realização do movimento. Temos aqui um posicionamento com a barra um pouco mais alta, que você consegue manter o tronco mais vertical, fazendo assim você conseguir distribuir as forças de forma mais uniforme entre quadril e joelho, em comparação com a barra baixa. Você vê que aqui o torque, o braço de resistência acaba se tornando grande, a alavanca fica grande, ou seja, temos uma maior sobrecarga aqui na região lombar. Aqui temos uma distribuição um pouco melhor das forças, tanto para quadril quanto para joelho. E no agachamento frente também temos uma distribuição muito boa de forças, tanto para quadril quanto para joelho, desde que você consiga realizar esse movimento com essa mobilidade de punho, com a barra encaixada nos ombros. Temos essas duas variações em comparação, nós vemos algumas diferenças, né? Como já foi citado no slide anterior, com relação com a barra na frente e com a barra atrás. Vou até tirar aqui para vocês visualizarem melhor que essa imagem. Vamos lá. Aqui você tem um torque maior nos extensores do joelho. Então você tem uma ação um pouco maior dessa musculatura extensora do joelho em relação ao agachamento costas, que mostra um torque maior em relação ao quadril. Ou seja, você tem uma ação maior dos extensores do quadril e ação maior dos eretores da coluna. Basicamente, essas diferenças entre os dois movimentos. Nesse movimento no agachamento costas, a tendência de você conseguir manter uma escápula mais neutra, uma escápula em indução e depressão é maior, porque você está com essa posição em rotação externa. Então a tendência de você conseguir realizar esse movimento dessa forma um pouco melhor, esse movimento acaba se tornando um pouco mais fácil do que o agachamento frente, que também te exige uma mobilidade de punho e também te promove uma tendência a uma rotação interna. Então precisa estar bem atento na utilização desse exercício. E com relação ao processo de ensino, se eu for pensar em ensinar o meu cliente o movimento completo do levantamento olímpico, se ele ainda não vivenciou a modalidade, eu começo do movimento mais simples e vou levando ele para o mais complexo. O mais simples, no caso, é o jerk, no qual você apenas está com a barra nos ombros e tem que ensinar ele a levar a barra acima da cabeça. Começa com o mais básico, com os trabalhos de força mais básicos, e aí sim você começa a introduzir a ação de membros inferiores. Não precisa necessariamente já nessa fase ensinar ele a fazer a tesoura. Você pode começar
apenas ensinando ele a fazer essa transição, utilizar um pouco a ação de membros inferiores para fazer com que a barra suba. Ensinar ele a realizar o clean. Vou dar mais para cá aqui. Ensinar ele a realizar o clean, que é tirando a barra do solo até a altura dos ombros, né? Lembrando o movimento do clean, mas você pode quebrar ele em partes, começar com a barra na altura dos joelhos e depois aos poucos ir baixando. E por último, o snatch, que é o movimento mais complexo de todos, é o movimento mais difícil de ser realizado, até no processo de aprendizagem, mas sim você consegue utilizar muito bem esse processo de aprendizagem para ensinar todos os movimentos. Essa aula foi uma aula de introdução ao levantamento de peso, de iniciação ao levantamento de peso. Você já consegue entender os conceitos, já consegue aplicar alguns exercícios na sua rotina, no seu dia a dia. Então, deixo aqui as minhas redes sociais, né? Esse vídeo está aqui no YouTube. E no meu Instagram, Rodrigo Rocha Personal. Coloco bastante conteúdo relacionado ao levantamento de pesos. Também coloco alguns vídeos de como trabalho com os meus alunos, baseado sempre no levantamento de peso. O programa de treinamento é sempre baseado no levantamento de peso, onde eu consigo desconstruir o movimento do levantamento de peso, e aí sim eu consigo aplicar a todo mundo a base dessa modalidade, desconstruindo os movimentos do arranque e arremesso, treinando assim a base desses movimentos para esses meus alunos, sendo que o objetivo principal é o desenvolvimento de força e potência, pensando nas tarefas diárias e esportivas que eles buscam praticar. Beleza, galera? Se inscreve aqui no canal, Rodrigo Rocha Treinador, que eu vou deixar bastante conteúdo relacionado ao levantamento de peso. Sempre que eu conseguir, vou estar publicando esses conteúdos aqui no canal. A treinamento de força em geral. Não falei no começo, né, mas eu fui atleta de levantamento de peso. Fui buscar aí o programa de treinamento do levantamento de peso. Antes fiz alguns cursos, né, como eu citei lá no meio do programa do curso que eu dei hoje. Fiz alguns cursos relacionados ao levantamento de peso, mas eu senti que ainda faltava uma parte mais prática, mais didática, no qual eu pudesse realmente efetivar essa aprendizagem do levantamento de peso na minha prática do dia a dia, e aí sim eu consegui introduzir isso com as minhas aulas mesmo, efetivamente. Então aí sim eu fui buscar a prática com o treinamento de atletas no Palmeiras, e isso foi muito, muito, muito enriquecedor, porque eu consegui vivenciar a modalidade, cheguei a competir, mas não buscando medalhas nem buscando títulos. Eu cheguei a competir porque eu estava treinando ali com um grupo de atletas e buscava melhorar, buscava me aprimorar para entender as dificuldades que as pessoas iam ter na hora de eu aplicar. Porque antes disso eu já estava vendo que o levantamento de peso é muito utilizado na transferência disso com os esportes. A produção de potência do levantamento olímpico, você tem altas transferências para as modalidades esportivas, porque o levantamento olímpico você consegue produzir força rápida e você consegue trabalhar em todos os níveis de força, tanto força rápida quanto a força máxima. Isso dependendo da especificidade da tarefa que você quer buscar. Então eu fui praticar a modalidade, além de alguns cursos que eu já havia feito, para entender um pouco mais do levantamento de peso. Aí, após a minha prática lá no Palmeiras, eu comecei a aplicar isso com os meus alunos e eu sentia mais ainda as dificuldades que eles tinham, conseguia adaptar isso para esses alunos e aí sim consegui efetivamente ter um entendimento um pouco mais completo do levantamento de peso. Obviamente que ainda estou longe de ser um pós-doutorado aí na área, né?
mas estamos buscando sempre a evolução. Galera, obrigado pela presença aí nessa aula. Espero que tenham gostado, que tenha agregado valor aí para vocês. Um grande abraço. Valeu!